Nossa senhora, que grande vai um suco dia! Aí, vai um suco. Vamos brindar com água, né? Com água, né? Porque, afinal de isso. contas, estamos no meio da tarde, né? Aqui no Juicy Hub. Que dia, minha gente, que dia glorioso. Nós estamos aqui, direto do Juicy Hub, em setembro de 2022. Cara, como diria Cidade Negra, ninguém sabe o quanto a gente caminhou pra chegar até aqui. Passou um filme agora na minha cabeça, né? Flávia, eu acho que você tem que se apresentar, Flávia. Eu acho que você tem que se Vamos lá. apresentar. Para quem não me conhece dos stories do Juicy Santos, ou não conhece minha voz, dos boletins do rádio, enfim, não me viu ainda, eu sou Flávia Saad, head de conteúdo do Juicy Santos, fundei com Ludmila Rossi o Juicy Santos em 2011. Quem era você em 2011, Ludmila? Caraca, eu acho que eu já era uma menina sonhadora, né? Porque eu acho que tudo que a gente construiu e fez é fruto disso, cara. É muito louco, né? Porque eu tinha 29 anos, a gente tinha 29 anos naquele ano, né? Naquela época. Se a gente não sabia que ia chegar até aqui, pelo menos alguma coisa lá no nosso inconsciente tinha essa semente plantada, né? Porque algumas coisas que aconteceram na nossa trajetória, elas foram ideias, né? Sementes lá no começo e foram se desenvolver muitos anos depois, né? Depois de amadurecido, tanto o negócio quanto a gente mesmo, porque acho que a gente precisa admitir que tem certas ideias que não... para as quais a gente não está pronta, né? Exatamente. Que é o caso da Juicy Deli, né? As camisetas do Juicy Santos. A gente falou de fazer isso, tipo, bem lá no começo. E elas vieram em 2018, muitos anos depois, porque tanto a gente como a cidade, enfim... Tem o inconsciente coletivo, né? Tem o Zeitgeist, né? Esse espírito do tempo que favorece as coisas acontecerem ou não. E né? levar o tempo que for necessário, né? Exato. Então, várias pessoas, só pra dar um contexto, né? Um monte de gente perguntava, vocês não tem podcast do Juicy? Vem aí um podcast do Juicy, etc. E parece que agora, porque a gente fez as coisas caminharem, né? Como uma maré que vai e volta, né? Isso. Acompanhando o movimento da maré. A maré nos trouxe aonde, Ludmila? Até aqui, o Juicy Hub, para quem não sabe quem eu sou sócia da Flávia no Juicy Santos e sou CEO do Juicy Hub também, esse projeto que nasceu aí em dezembro de 2021, 10 anos depois do Juicy Santos, né? E eu falo que eu tô aqui para desenhar o invisível e ajudar a acelerar a nova economia fora das metrópoles, em cidades, né? Como Santos, não só aqui em Santos. Exatamente. Muito louco, porque o Juicy Santos comemorou 10 anos em plena pandemia, né? Exatamente. E a gente não pôde ter uma festa, né? Não pôde fazer a comemoração que a gente gostaria, porque a gente estava num momento muito crítico, em que estavam, literalmente em fevereiro de 2021, estavam morrendo milhares de pessoas por dia, né? Hoje, quando a gente está falando, são quase 700 mil brasileiros que morreram por causa da Covid. Então, não tinha vacina em vista, né? Tipo, por N atrapalhadas governamentais, a gente não tinha vacina em vista em fevereiro de 2021. Então, assim, a gente não pôde comemorar como a gente gostaria os 10 anos do Juicy. Já começou a militar, né? Mas, a gente não tem 10 minutos de programa, já começou a militar. O que eu vou falar? Só que o presente dos 10 anos do Juicy veio em 2021, que foi o Juicy Hub, que foi a materialização de muitos sonhos que a gente tinha e das conexões que o Juicy Santos passou a promover a partir de 2011, né? Isso. Então, a gente aqui materializa, aqui a gente tangibiliza, aqui a gente conversa, a gente dá risada, a gente fala de coisa séria, a gente recebe os amigos, a gente faz amigos, né? E Exato. gera negócios. O que eu acho que é legal, Flávia, a gente contar um pouquinho, né? A gente tá aqui hoje, pela primeira vez, essa sala de podcast que é a JuicyCast Studios, né? Vamos falar assim.
tá funcionando e tá operando, né? Também foi uma jornada muito longa, né? Esse projeto do estúdio de podcast estava na primeira planta do Juicy Hub, que a gente começou a definir lá no meio de 2020. Mas como a gente está fazendo tudo bootstrap, né? Como a gente está fazendo tudo, né? De uma forma muito independente. Explica para quem não sabe o que é bootstrap. A jornalista sempre tem que fazer esse pedido, né? Impressionante. Gente, bootstrap é quando você faz... bootstrap tem... A tradução da palavra é quando você amarra os seus próprios laços, né? Amarra e puxa, exatamente. No mundo dos negócios é quando você faz isso com seus recursos próprios, né? Sem você depender de investidor ou de capitais, né? Que entrem aí no seu negócio. Então, basicamente, esse é o conceito. É você fazer de uma maneira... independente, um pouquinho mais... arriscada, né? E desafiadora, né, minha gente? Exatamente. Então... Mas digamos que o Juicy Santos sempre... Ele começou assim, ele sempre eu acho foi, que né? os nossos negócios, né, sempre foi assim. A MKT Sempre foram, Virtual, né, que é uma empresa que eu sou sócia até hoje também. E o Juicy Hub foi isso, assim... E isso me remete a algo que você me falou logo quando a gente se conheceu, né, gente? Agora tem já 11 anos isso. E quando a gente não tem dinheiro para investir em alguma coisa, a gente investe tempo e energia, né? Exatamente. Então, tanto no Juicy Santos quanto no Juicy Hub, todas as empresas ligadas ao grupo, esteja eu envolvida ou não, eu invisto meu tempo e minha energia, né? Sim. Porque a gente sabe que todas as coisas estão relacionadas e o jeito de a gente trabalhar é em prol do ecossistema, né? Uhum. Então, sempre foi, né? Desde o primeiro foi. dia do Juicy Santos, né? E eu acho que assim, hoje, né, concretiza, a gente quer deixar esse episódio aí gravado, né, e por bastante tempo, tanto para contextualizar, né, esse ponto hoje, né, que é o que a gente chama no universo dos negócios de milestone, né, que é um marco, né, para que depois a gente olhe e veja, né? A gente não sabe se esse podcast do Juicy Santos e Juicy Hub, né? Esse feat, ele vai ser um podcast que vai explodir. Mas uma coisa a gente tem certeza, né, Flávia? Que ele vai ser capaz de influenciar muito positivamente, né? Talvez uma visão de mundo que a gente quer trazer aqui para a cidade, que é o que o Juicy Santos tem feito aí desde 2011, e é o que o Juicy Hub, muito rapidamente, né, desde dezembro de 2011, tá deixando claro por que a gente veio, né, por que a gente... por que e como, né, a gente chegou até aqui. Para gerar transformação, para gerar movimento, para gerar conexão. Quer esse podcast seja com qual nome for, ou com qual linha editorial for... E a gente vai mudar 1000 vezes ao longo do caminho, gente vai mudar porque a gente não tem medo disso. Exatamente. Né? Acho que se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, nos últimos 11 anos, não ter medo de mudar, né? Exatamente. E a gente vai mudando e vai se adaptando, vai trazendo... Agora, o que a gente não vai abrir mão é de colocar pessoas para brilhar junto com a gente. Exatamente. É de... falar das coisas boas da cidade, mas não esquecer dos nossos desafios. Exatamente. Não se furtar a comentar o que a gente pode fazer e trazer à luz a questão de que as pessoas... de que a gente não pode colocar isso na mão do poder público ou das empresas, mas que cada um de nós também... é uma peça desse jogo, né? Uma peça fundamental. E o Juicy Santos sempre tentou fazer isso, né? De uma forma, trazendo educação, trazendo aprendizado. E eu acho que o Juicy Cast, né? Qualquer que seja o nome desse projeto, mas o Juicy em formato audiovisual, né? Nunca vai deixar de ter essa essência, que é do aprendizado, e do caráter educativo do jornalismo e da informação. E eu acho que do exercício, né, de uma cidadania que não é uma cidadania militante radical, né? É uma cidadania ativa, né? É uma cidadania ativista, ativa. né? Exatamente. E com uma visão muito progressista, né?
Porque a gente sabe aí, né, e até quando a gente apura o resultado das últimas eleições, a gente vê que Santos tem uma tendência conservadora hoje muito grande, né? E Santos já foi uma cidade extremamente progressista, né? Então, eu acho que a gente também, desde o começo, né, mesmo quando a gente não... Porque, cara, a gente tinha menos de 30 anos, né? Então, a gente vai aprendendo e amadurecendo muito pelo caminho. Mas tem acho que uma visão que a gente nem sabia direito que era isso, mas esse espírito já estava ali, né? De entender como a gente traz, né, uma visão, né, para a cidade, para a população, que, cara, a cidade é nossa, né? A cidade é nossa. É importante ressaltar que a gente tá... 3 pontos, né? Primeiro, a gente tá falando de progressista em relação a progresso mesmo, né? A avanço, a sair do lugar, a se movimentar, né? E isso sempre norteou Juicy. A gente tá falando aí de diversidade, não só de... diversidade de pautas, de olhares. A gente sempre procurou no Juicy Santos olhar a cidade pelos olhos, não só os nossos, mas das outras pessoas, né? Olhar... Até porque a gente sabe o quanto a gente é privilegiada, né? Exatamente. Assim, a consciência do seu privilégio, E né? eu queria trazer um post, uma frase de um post pra todo mundo entender um pouco do que é que a Lud está falando. De um post da Contente, que é uma agência, né, que promove relação mais saudável com a internet, que diz o seguinte, que não se posicionar por medo de perder seguidores, e posicionar, a gente tá falando aqui, em prol da diversidade, do progresso, do acesso e da inclusão, não se posicionar por medo de perder seguidores é se preocupar mais com uma questão individual do que com o nosso futuro coletivo. E Exatamente. o Juicy sempre teve essa visão de se preocupar com o futuro coletivo, né? O Juicy nunca foi só sobre eu e você, né? Exatamente. É muito louco, porque em algum momento da nossa trajetória, as pessoas, as marcas, enfim, nos relacionavam o nosso canal com o blog, com blogueiras, com divulgação, e a gente nunca buscou isso, nunca procurou isso, não né? Não foi a intenção, né? Porque nunca inicial, foi só sobre eu e você, Exatamente. né? Acho que é interessante falar sobre isso, né, Lud? E eu lembro que, assim, né, uma das principais... Acho que os empreendedores, né, quando você começa a empreender, você tem que ter um ponto pelo qual você não está se conformando, né, digamos assim. E eu acho que a nossa grande inconformidade, digamos assim, era que a gente via muitas pessoas irem embora, a gente via muito uma autossabotagem, assim, na narrativa, e a gente via muitos projetos legais não tendo divulgação, não tendo espaços, né? Uhum. E isso foi justamente quando a gente teve uma grande curva ascendente do acesso à internet, né? No Brasil, era uma curva que já estava crescendo, mas, putz, 2010, 2011 foi um ano muito interessante, assim, para o mobile, etc. E a ideia de criar uma plataforma, né, onde a gente pudesse falar das coisas interessantes da cidade, onde a gente pudesse dar espaço para novos grupos, né, para novas narrativas, foi depois a gente foi entender o quanto isso tinha a ver com a agenda progressista, com diversidade, etc. Tudo começou por causa de uma dor nossa mesmo, né? Exato. Porque a gente não se via representada. E se a gente pode deixar uma lição aqui, é isso, né? Quando você não se vê representado, quando você não se vê atendido, isso também é uma dor, né? Faz, não só reclama, tem que fazer, Exatamente. né? Porque só reclamar não muda o mundo, né, gente? E aí quando a gente não se viu representado, pô, não tem nada aqui que me agrada, né? Por que a gente não faz do nosso jeito, né? A gente pegou aprendizados anteriores, né? Eu sei que a Lud sim, mas eu peguei muitos aprendizados. Tipo, eu não peguei e falei, vou criar um negócio do zero, né? A gente sempre fala, o Juicy não inventou a roda, né? A gente só fez, talvez, a roda rodar um pouquinho mais bonita, mais colorida, Exatamente. né? Então, assim, você não precisa ficar inventando coisas novas, mas pegar uma dor e falar assim, putz, e se isso fosse melhor, né? Exatamente. Inovação é isso, né? Todo mundo acha que inovação... As pessoas confundem muito invenção com inovação, né? E invenção é você, cara, inventar uma coisa que nunca foi feita antes, né? E isso é cada vez mais difícil, né? Assim, não é que é impossível, tá? Mas é cada vez mais difícil.
E às vezes inovação, a gente fica achando que inovação é tecnologia, é pirotecnia, mas inovação às vezes é a gente fazer uma coisa melhor, mais barata, com mais agilidade, com outra Mais narrativa, mais bonita, com outro verniz, com outra capacidade econômica. Então, eu acho que assim, né? Eu vejo que o Juice, a evolução dele como ecossistema, a gente nasce como hub de informação e agora a gente está adicionando outras ferramentas, esse hub de informação como podcast, e ele evolui para ser esse hub de inovação, que é o primeiro da região da Baixada Santista, né? Que é realmente uma iniciativa independente e que desde dezembro de 2021, né, já tá gerando resultados que, cara, às vezes eu fico encantada e impressionada de ver o que acontece aqui, de ver todas as colisões, né, de negócios, pessoas que acontecem aqui dentro. Isso tem um fator multiplicador gigante que tem tudo a ver com o que a gente sonhava para a cidade no primeiro dia do Juice Santos. É verdade, é emocionante isso. E vale dizer, assim, que quando a gente criou o Juice, como a Lud falou, a gente via muitos dos nossos amigos, parentes e tal, irem buscar essas oportunidades em outros lugares, né? O Linus disse uma coisa muito boa, que ele falou que ele e outras pessoas, e eu peguei esse termo e falei, puta, faz muito sentido, muitas pessoas viraram exilados econômicos de Santos, né? Então, Exilados a cidade econômicos. exilou muita gente economicamente. E aí, quando a gente via essas pessoas indo embora, né? Pô, os nossos amigos, nossos parentes indo embora, a gente falou, pô, não quero a mesma coisa pra mim, né? Eu quero ficar aqui, eu quero... Ao invés de ficar reclamando, eu quero melhorar onde eu tô, eu quero... E aí, a gente começou a ver também talvez na segunda metade da trajetória do Juice pra frente, esse resgate desse orgulho, né? Não vou embora, vou ficar aqui, ou vou voltar, né? Que a gente viu E é uma muita gente opção voltando. ficar, né? Eu tenho a opção de ir Opção embora, ficar, mas eu decidi exatamente. ficar. E Né? a gente viu esse orgulho que... eu também sinto um pouco de orgulho pelo Juice ter catalisado um pouco esse senso de bairrismo, porque existia muito uma síndrome assim, tudo que é bom existe fora daqui, Exato. os empregos bons estão fora, as oportunidades boas estão fora, a cultura boa tá fora, o restaurante bom tá fora. E hoje a gente sabe que não, né? Tem... Santos é uma cidade, gente, que quando eu conheço gente de fora... O Gusta tem que botar uma vinheta assim, bairrismo detected. Quando a gente fala pra gente de fora que mora em Santos, Santos é uma cidade que faz os olhos das pessoas brilhar hoje, né? Sim, total. Isso é muito legal, e a quantidade né? de gente que veio pra cá durante a pandemia e que tá cogitando vir morar aqui, né? É surreal. Muita gente, tanto aqui no Juice Hub, quanto aqui nas nossas gente... redes, né? Nas nossas conexões. Até gente de fora do Brasil. Não, gente, aqui pelo Juice Hub, a gente tem membros do Uruguai, a gente tem membros dos Estados Unidos, já passaram por aqui pessoas da Rússia. Cara, é muito interessante ver essa visão. Ontem eu respondi uma mensagem de um cara, que eu não sei de qual país ele é, falando inglês, dizendo que estava no Brasil e que ia passar por Santos e que queria passar uma semana aqui. Então é muito legal, né, ver que a gente consegue... concentrar, assim, né? O talento, ele não fica rarefeito, né? Ele fica hiper concentrado. E eu acho interessante agora a gente abordar um ponto, Lu, de que o Juice Santos, quando a gente começou, né, muitas pessoas ao longo da nossa trajetória queriam impor ou queriam colocar a gente como concorrente de outras coisas que estavam fazendo trabalhos parecidos com o nosso. Só que o nosso pensamento, da Lud, meu e do grupo, hoje como um todo, é sempre em direção à colaboração, né? A criatividade colaborativa. Eu queria que você falasse um pouco de como a gente não entende como concorrente, né? Essas outras iniciativas, e pelo contrário, a gente traz elas para junto de nós. Exatamente. Isso não faz da gente melhor que ninguém, não, ou melhor. Total. Só que eu acho que é interessante comentar que a gente prefere juntar forças, né? Com eventos, com marcas, enfim, com iniciativas
que conversam, né? Como a 9, como Conexões. Total. A galera que tá fazendo coisas parecidas com a gente, mas que, gente, dá pra todo mundo coexistir, né? E o Juicy Hub é muito isso, né? É total. E assim, eu acho que Santos é uma cidade que ainda roda muito baseado no que eu chamo de ecossistema, né? E o mundo, né, o contexto da inovação, da nova economia, fala muito mais de ecossistema. Então, hoje você vê um comportamento radical, assim, até empresarial, né? Antigamente era assim, não, protege, é a patente, é o meu território, eu compro um concorrente para matar esse concorrente, eu faço uma série de iniciativas que levam ao monopólio, digamos assim, né? Eu tenho uma concentração muito grande de poder. E a nova economia, ela tá aí justamente para multiplicar esse poder, mas multiplicar esse poder através de várias iniciativas correlatas que se juntam, né? Então, às vezes, o grande compra o pequeno, mas sem matar o pequeno. Às vezes, vários pequenos se juntam para montar um ecossistema. E a gente está muito mais nesse lugar. Sempre teve, né? Apesar de eu ser empreendedora desde do início aí dos anos 2000, né? Assim, essa foi minha visão, assim, óbvio, eu não sabia teorizar isso na época, tá, gente? Pelo amor de Deus, que a gente vai chegando perto dos 40 e vai estudando mais, né? A competitividade, acho que foi diminuindo, pelo menos pra mim, assim, foi diminuindo conforme eu fui amadurecendo, conforme eu fui ficando mais velha. E principalmente depois que eu tive minha filha, né? Porque, assim, a gente começa... pra quem não sabe, eu sou mãe de uma menina de 9 anos, a Filipa, nasceu em 2012. O Juicy é meu primeiro filho, a Filipa é o segundo. E a gente... eu acho que a gente começa a entender mais quais brigas a gente vai comprar, quais... Pra onde que a gente vai canalizar essa energia, como eu já falei, né? Então, é pra competição? E até assim, né? Não dá pra competir. Eu acho isso muito maluco, assim, sem querer mudar muito de assunto, mas no feminismo, né? Assim, às vezes você olha muito o movimento. Tem muitos movimentos, assim, que se implodem de dentro pra fora, né? Então, assim, essa coisa de uma mulher feminista querer competir com outra mulher, ela, na base, ela não é feminista, né? Assim, isso você vê, putz, que acontece demais, né? Enfim, tem muita polêmica para falar nesse sentido, mas eu acho que até quem já tem uma cabeça mais evoluída para movimentos sociais, né, precisa fazer um certo upgrade de chip, né, para entender que a gente precisa abrir mais as agendas. Eu acho que isso é muito importante. Abrir mais as agendas para ninguém ter a sensação de agenda oculta, né? Quem não sabe, agenda oculta é quando você... Sabe quando você tá com uma pessoa e ela começa a te perguntar um monte de coisa e você não sabe qual é a intenção dela? Assim, isso é o que a gente chama de agenda oculta, né? Então, quando a gente abre as agendas, né, a gente tende a ter uma sociedade, um ecossistema muito mais colaborativo, que foi, assim, né, uma premissa aí pra gente começar a história do Juicy Hub. Tô falando que é tudo flores, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas quando a gente seta muito bem essas premissas, a gente consegue tomar aí decisões nesse sentido, né? E estabelecer esse diálogo, essas conexões dentro de um lugar neutro, né? Como é o Juicy Hub, é um negócio muito, muito legal, é muito significativo, né? Agora a gente vai... Neutro, mas não isento, né? Neutro, vamos mas lembrar não isento, disso. porque afinal de contas, neutro, só o sabonete que eu passo nessa cutis de 40 anos, né? Então, eu acho que a gente... hoje é um dia... essa semana é uma semana muito crítica, porque a gente tá passando por um momento... talvez de esperanças renovadas, né? E de conseguir fechar... Esse fim de ano tá bombástico, né? Porque vai ter eleição, vai ter Copa, vai ter muita coisa ainda, muita água pra rolar. A gente tá quase em outubro, mas tem muita água pra rolar. Espero que a gente não tenha uma guerra, né? Assim, a gente tem que pensar positivamente, gente, em todos esse calendário, né? E vai acontecer aí nesse e já que a gente tá falando da eleição, né, o Juicy sempre teve um caráter
de falar de política do ponto de vista de fazemos política todo dia, né? Sem fazemos dúvida. política todo dia, fazemos política o tempo todo. Quando você é mulher, tudo é político, né? Existe essa frase. Quando você é mulher, quando você é mãe, tudo é político. Quando você é chefe, quando você é gestora, tudo é político também, Sem né? dúvida. Então, a gente tá fazendo política e tá, como diz a Lud, exercendo a nossa cidadania o tempo todo, né? E isso não quer dizer que a gente vai dar um cheque em branco pra quem for o próximo presidente do Brasil. Exatamente. A gente não vai dar um cheque em Gente, branco. sabe que eu vou ficar muito feliz, né? Vamos falar o nome dos candidatos. Vai ser maravilhoso quando as eleições forem definidas e todo mundo poder se unir. Todo mundo vai se unir pra falar mal de um presidente que talvez ganhe no primeiro turno, talvez não ganhe, não sabemos, né? A gente vai se unir pra falar mal do Lula, cara. Olha que delícia! Mas a gente só vai poder se unir pra falar mal dele se isso acontecer. Exatamente. Porque o que tá em jogo aqui não é pouca coisa, né? Sim. É a gente ter a liberdade, porque a gente tá vendo que os últimos anos foram não só de retrocesso, mas de algo que a gente sempre abominou, que é ódio, violência, é exclusão, né? Exatamente. A disparidade entre... A nossa luta é para que as pessoas sejam cada vez mais iguais e próximas, né? Que tenha mais equidade entre as pessoas. Exatamente. E a gente viu isso sendo jogado, né? Para escanteio nos últimos anos. Você falou de um post da Contente, e eu vou pegar aqui um post que eu recebi de um grande amigo falando sobre esse tema que você... Vou mandar um beijo pra ele depois. Mas que você acabou de falar, né? O post diz o seguinte, né? Enquanto a gente estiver lutando pelo direito do aborto para as muçulmanas... peraí. Vamos lá, que eu tô lendo aqui em inglês e traduzindo, né? Mas basicamente falando, enquanto a gente estiver lutando pelo direito do aborto, para as muçulmanas na França estarem permitidas de usar o hijab, é hijab que fala? Para as mulheres do Irã estarem livres para não usar o hijab ou usar quando elas quiserem, para as pessoas trans e não binárias, para acessar toda a política, né, de cuidado, né, com o gênero, tudo isso é a mesma luta, porque no fim das contas todas as mulheres estão lutando pela autonomia dos seus corpos, né? Essa frase é de Blair Imani, eu vi num post aqui que eu não consigo ler, é isso, do post dela e o do Zia Inc. Foi um grande amigo que mandou e a gente começou a conversar sobre isso, né? E eu fiquei, passei pra ele, eu falei, cara, que resumo, né? O que me assusta é a quantidade de mulheres que ainda não percebem isso, eu realmente fico muito assustada. E ele falou uma frase genial. Ele falou que parece que em alguns momentos a gente vive uma síndrome de Estocolmo coletiva. É muito foda isso, cara. E é muito louco porque quando você percebe que a maior autoridade do seu país simplesmente não quer que a gente faça o que a gente tá fazendo agora, que é liderar, né? Exatamente. Então, assim, beleza, a gente é branca, a gente tem uma série de camadas de privilégio, mas no frigir dos ovos, a gente tá aqui numa posição de combate, né? A gente tá em embate só por estar liderando, só por ter empresa. No Brasil, os dados já são cruéis, né? Assim, em relação à liderança. No mundo, 3% das mulheres são CEOs, né? Então, eu faço parte aí de 3%. Agora, uma pergunta que eu sempre faço quando eu estou em grupos de empreendedores, né? De empresários, etc., e geralmente eu sou uma das poucas mulheres, eu sempre faço a seguinte pergunta, e falo assim, não precisa responder, você não precisa comentar aqui, você não precisa responder, mas é o seguinte, tenta lembrar na sua rede de uma mulher que tenha fundado o seu próprio negócio. Ela não pode ser herdeira, ela tem que ter fundado, tem que ser primeira geração. Uma mulher que tenha fundado o seu próprio negócio, que esteja com o CNPJ instalado em Santos, tá? E que a empresa dela fature acima de 10 milhões de reais. Cara, as pessoas param e pensam, e eu nunca ouvi, assim, eu sei de alguns pouquíssimos nomes, tá? Mas eu nunca ouvi ninguém dar uma resposta assim, não, mas tem fulana, tem ciclana, pronto, né? Tem pô, tu já viu em tal empresa de tal mulher? Então, a gente tem muita pouca representatividade no grande capital, né? Então, eu acho que isso é muito interessante quando a gente pensa na semana, né? Numa semana de eleição, né?
Porque, cara, quem tá definindo o poder é quem tá no poder, né? E quando a gente muda, né, esse espectro e fala, não, por que não? Porque a gente, por que que a gente pode, por que que a gente tem que aceitar isso, né? Eu acho que a gente acaba trazendo aí um verniz novo e a gente não tá tomando decisão se a gente for pensar pra gente, né? A gente tá sempre tomando decisão que vai impactar nas próximas gerações. Nas próximas né? gerações, no futuro. E eu levanto da cama por causa disso todo dia, porque eu sou mãe, né? E eu acho que é importante dizer que esse shift só vai acontecer, essa mudança só vai acontecer, se a gente tiver essa representatividade na nova economia e na política também, por meio do poder legislativo, de quem a gente vai colocar lá, né? Então, assim, eu conheço pessoas que falam, homens que falam, vou votar em mulheres, porque chega, né? Maravilhoso, né? Ou vou votar em pessoas pretas, sou branca e vou votar em pessoas pretas, porque eu já tive eu já tenho a minha representatividade lá, Sim. já estou sendo representado. Eu quero colocar outras pessoas e outras visões, né? E isso é comum nas empresas também, né? Quando a gente chega e dá e promove essa diversidade nos nossos times e dá essa autonomia para as pessoas, a gente vê que é muito saudável também, né? E, de novo, né? Isso não depende das eleições, né? Isso depende da gente ter práticas todo dia, e para o pequeno empreendedor eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é desafiador, mas, cara, tem decisões que a gente, assim, eu sempre falo que tem algumas coisas que custam muito pouco a gente fazer, né, pra gente apoiar uma outra pessoa. Cara, é muito, 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 muito imprescindível pra mim, por exemplo, que o Juicy Hub abra espaço para que mulheres negras ocupem e façam coisas aqui. Porque uma das coisas mais impressionantes que eu vivi nesses... o Juicy Hub, ele tá aberto desde dezembro de 2021. E uma das primeiras coisas, assim... na verdade, assim, acho que essa foto acho que eu tirei pré-inauguração. Um pouquinho antes de abrir, que a gente já tinha algumas pessoas aqui ocupando. Ou foi um pouquinho depois, eu não lembro exatamente a data da foto. Mas eu lembro que eu tirei a foto, só tinha gente branca sentada no Juicy Hub. E pra mim foi muito impactante, né? Porque eu comecei a pensar, falei, bom, se eu tô falando de cidades e comunidades sustentáveis, se eu tô falando de trabalho digno e crescimento econômico e igualdade de gênero, de novo, isso é só para pessoas brancas, né? Que eu tô querendo construir. E que não reflete a nossa sociedade, né? E não reflete a nossa sociedade, né? E assim, eu não sei em Santos como tá a questão de etnia. Mas, cara, Santos é a cidade mais feminina do Brasil, Sim. cara. Como é que, conectando com aquilo que eu falei, como é que mulheres não são grandes lideranças econômicas através de seus negócios, né, e etc. A gente tem 54,2% da população de mulheres, cara. É absurdo, né? Assim, a gente tem baixíssima representatividade. Não é que a gente tem pouco empreendedor, tá? Pouca empreendedora, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é o que eu tô falando. Mas a gente tem muito no Brasil, aí eu não tô pegando uma estatística de Santos, que a cada 10 empreendedores, 9 são presas, né? Então, na verdade, a gente não tá falando só de empreendedorismo, a gente tá falando de precarização, de uma certa maneira, né? A gente tá falando da pejotização e aí que a gente também base, entra né? na questão que a gente pode fazer como empresa, mas existem as políticas públicas também, né? É uma união aí entre poder público e privado, né? Exatamente. Não adianta a gente abrir as portas aqui se a gente não tem políticas públicas que levam essas pessoas para a educação, se a gente não tem política pública que leva saúde para essas mulheres, se a gente não tem política pública que leva a cultura para a periferia. Exatamente. Não tem como isso ser dissociado, né? Exatamente. Então, por isso que quando a gente está falando nessa época do ano de trazer essas pessoas para mais perto, precisa invariavelmente pensar em qual é o futuro que a gente vai imaginar daqui para frente, que a gente vai não só imaginar, mas construir por meio do voto. E por meio do voto, né, e por meio das nossas iniciativas, né, assim, eu acho que hoje toda empresa que abre o seu CNPJ para ganhar dinheiro, né, só para ganhar dinheiro, né, porque
putz, ser ensinado na academia, né? Nas escolas de negócio, né? Não, empresa serve para dar lucro para seus acionistas e é isso. Mas toda empresa que não está se preocupando com o futuro do planeta, né? Ou com o futuro da sociedade, né? Com o futuro que a gente quer construir, já está começando errado, né? Eu acho que é muito difícil, eu sempre falo isso, assim, é muito difícil hoje, né? Pensar em negócios que não já abram, né? Suas atividades, né, sem minimamente olhar para quais são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, qual é a Agenda 2030, né, e assim, eu fico pensando o quanto, né, a gente abriu o Joyce Santos em 2011, a Agenda 2030 começou em 2015, né, mas, cara, como teria sido legal, né, a gente já abrir o canal pensando com esse modelo de trabalho, né? Assim, a gente foi tendo que descobrir muita coisa que a gente sentia e pensava que ainda não tinha nome, né? Ainda não estava categorizada, a gente foi construindo o trilho com o trem andando, né? Sabe quando você vai colocando o trilho na frente do desenho animado, tem um meme desse, de falar vida do empreendedor brasileiro, né? E é um cara fazendo exatamente esse aquela movimento. metáfora do avião, né? Construiu paraquedas enquanto o avião tá caindo. O Joyce Santos fez muito isso. Exatamente. E é legal porque eu acho que, para terminar, para encerrar aqui o nosso papo, com um olhar positivo e um olhar propositivo, e principalmente construtivo, vamos pensar que a gente tá decidindo algo pro futuro do país e da cidade que tem que ser construtivo, que nos deu o direito de sonhar, né? E eu vou ler aqui, o Joyce Santos faz parte de uma associação chamada AJOR, que é a Associação de Jornalismo Independente Digital no Brasil, na Associação de Jornalismo Digital. Natália Viana. Um beijo pra Natália Viana, que sempre nos apoiou em muitos projetos. E a AJOR escreveu uma carta aberta, um editorial aberto, que vai ser publicado, que tá no Joyce Santos e vai estar em outros veículos que fazem parte da AJOR, como As Minas, Núcleo, Nexo e tantos outros, Joio Trigo. Tamo bem acompanhadas. Todo mundo que é alguém no jornalismo independente brasileiro está na AJOR. E essa carta, esse editorial que tá sendo publicado, termina com uma frase muito bonita, e é assim que eu vou terminar nosso papo de hoje. Que a gente possa começar o ano de 2023 com um horizonte de luta, de cobrança e de resistência. E o Joyce Hub vai ser isso, o JoyceCast, o Joyce Santos, todas as nossas iniciativas sempre tiveram, e agora, daqui pra frente, mais ainda, a gente tem no nosso DNA, no nosso caráter, a luta, a cobrança e a resistência para a transformação. E, gente, essa é uma semana, de novo, né, que tem muita coisa acontecendo. Eu queria deixar registrado isso para Flávia do Futuro e para Ludmila do Futuro, que foi essa semana que a gente chegou no Instagram na marca de 70 mil seguidores. 70 mil né? seguidores. Que era um marco muito importante, assim, pra gente. A gente tem novos marcos, a gente tem novas histórias. Mas se você for pensar, né, num canal local, né, numa iniciativa como o Joyce Santos, é um percentual muito relevante comandado da por população, mulheres, né, cara? Falando sobre coisas propositivas e construtivas. Exatamente. Tendo um papel na pandemia que a gente não Total. falou, mas que foi muito importante, e pessoas hoje falam isso pra gente. Eu adorei o trabalho que vocês fizeram lá na pandemia, Sim. né? De estimular os negócios locais. A gente passou muito perrengue financeiro na pandemia. Pra quem não sabe, a gente quase faliu na pandemia, mas a gente não deixou Como diria o Chorão, a volta por cima vem na continuação. Não ia ser um podcast do Joyce Santos se não tivesse uma ref ao Chorão, vamos fazer né? esse pacto aqui? Vamos fazer o pacto com o Gusta também e com o Sherman, falando o seguinte: todo JuiceCast tem que ter uma frase do Charlie Brown. Vai todo. Vai ter, porque são muitas frases impactantes, mas a gente passou muito perrengue na pandemia, né? O Joyce quase fechou, mas a gente não deixou de apoiar essas iniciativas, e o resultado, os frutos disso a gente está colhendo hoje. E mais ainda, a tranquilidade da gente deitar a cabeça no travesseiro e falar, cara, a gente fez a nossa parte. E a gente estava do lado certo, né? A gente estava do lado Nem certo. sempre existe um lado certo, mas nesse caso a gente estava do lado certo, fazendo a nossa parte, sofrendo por isso, sofrendo as consequências disso, mas
Do mesmo jeito que duas meninas com 29 anos começaram um negócio só na base da coragem, a gente fez isso com coragem. Gente, contem com o Juicy Santos, contem com o Juicy Hub. Eu quero pedir para quem estiver vendo aí no YouTube seguir esse canal aqui e também para mandar e para deixar comentários aí do que vocês querem que a gente fale, de quais conteúdos. A nossa ideia aqui ainda é testar vários formatos, mas a gente quer saber aí o seu comentário, a sua visão. O que você quer ouvir da Flávia? O que você quer ouvir da Lud? Quem você quer ver aqui na nossa frente? Quais histórias você quer ouvir? O que você quer ouvir do Gui? O que você quer ouvir do time do Juicy Santos ou do Juicy Hub? Então, é isso aqui. Deixa aqui, porque a gente colhe muito insights baseado na visão de quem segue o Juicy Santos, de quem ama todas as iniciativas do Juicy, de quem compra as nossas camisetas. Aliás, né, a gente no próximo tem que vir com camiseta, hein, gente? Camisetas. Obrigada por estarem aqui e obrigada a todos que ajudaram a construir a nossa história. É isso.